Hoje iremos discutir a respeito de sistemas isolados. Então, o primeiro passo é compreendermos o que vem ser um sistema isolado. Nós chamamos de sistema um conjunto de dois ou mais corpos que eles foram separados do restante do universo, que serão objetos de estudo. Eventualmente, um sistema ele pode ser constituído por um único corpo. Então, um sistema isolado é quando nós estamos analisando ele sem levar em consideração as influências externas, as influências do ambiente externo relacionado a essa nossa situação hipotética. Então, vamos considerar, por exemplo, aqui um sistema constituído por dois corpos. Nós temos um ímã e um bloco de ferro, conforme mostra essa nossa figura aqui. Então, olha só, se nós analisarmos essa figura, o que nós temos? Nós temos aqui um fio. Então, como existe um fio e esse ímã tem uma massa, aqui existe uma certa tensão T, que nós já estudamos isso. E aqui eu tinha essa bolinha de ferro que também estava presa aqui ao teto por meio de um outro fio. Então, aqui também existe uma tensão T2. Como tanto o ímã quanto o ferro possuem massa, eles também possuem a sua força-peso. Então, se esse aqui é o corpo 1, ele possui um peso 1, e minha bolinha de ferro possui um peso 2. E como eu tenho ímã e ferro, existe uma força de atração entre eles. Então, aqui eu tenho a força aplicada no corpo 1 devido ao corpo 2, e aqui eu tenho a força aplicada no corpo 2 devido à existência do corpo 1. E a força entre o ímã e o ferro é uma força de atração. Então, aqui eu tenho um sistema isolado, porque eu não estou analisando se está passando vento, não está passando vento, tem variação de temperatura, esse fio aí ele está aumentando, expandindo o seu tamanho devido à variação de temperatura, está comprimindo, não. O que me importa é isso que vocês estão analisando. Então, isso é um sistema isolado. Então, nesses corpos, agem quais forças? A força-peso, a força de tração e a força de atração entre eles. Então, nós podemos separar essas forças em dois grupos. Forças internas. O que são forças internas? São aquelas fruto da interação entre os componentes do sistema. E eu também tenho forças externas, que são aquelas que representam a interação desses corpos com o meio externo. Então, nesse caso, olha só, retomando aqui as forças internas e forças externas, quais seriam as minhas forças internas? Seriam as forças de atração. A força que eu tenho aqui, ó, entre o ímã e o ferro, porque elas são frutos da interação entre esses componentes do sistema, ok? E quais seriam as minhas forças externas? As forças externas é que não é devido à interação entre o meu ímã e o meu ferro. Como existe aqui esse ímã, ele está pendurado, a força de tração sempre existirá, independente da interação entre eles. E como ele tem massa, sempre existirá a força-peso, independente da interação entre eles. O mesmo caso para T2 e para P2. Então, força interna, apenas devido à interação entre os componentes do sistema. E forças externas são aquelas que existem independentemente da interação entre os corpos. As forças internas constituem pares de ação e reação. Igual nesse caso aqui, nossas forças internas era de atração. Toda força gera uma força de mesma intensidade, porém sentido contrário. Então, as forças internas são forças pares, ação e reação. Ou seja, possuem a mesma intensidade, a mesma direção, porém possuem sentidos contrários. Então, portanto, nos sistemas, nós temos que quando eu somo todas as forças internas, tem que resultar em zero. Esse símbolo feio aqui significa somatório. E por que isso faz sentido? Quando eu analiso isso aqui está em equilíbrio. Ou seja, esse corpo ele não está indo para a direita e esse corpo para a esquerda. Eles já chegaram a um ponto de equilíbrio. Porque quando eu faço a soma dessa força que está para a direita como sendo positiva, e essa força que tem a mesma intensidade, só que como ela está para a esquerda ela é negativa, um valor positivo, subtraindo esse mesmo valor, só que negativo, resulta em quanto? Zero. Então, por isso que a somatória de todas as forças internas desse sistema é igual a zero. E quando eu tenho as forças externas, nesse sistema, então, nós podemos ter a soma vetorial das forças externas. Então, as forças internas sempre vai estar em zero. As externas, às vezes pode, às vezes não. Particularmente, se em um sistema mecânico a soma das forças vetoriais forem iguais a zero, a resultante das forças externas for nula, aí sim nós podemos dizer que esse sistema ele é isolado de forças externas.
Então, um sistema isolado, o que eu sempre tenho? A somatória de todas as forças internas é igual a zero, a somatória de todas as forças externas é igual a zero. Ou seja, as forças resultantes sempre é igual a zero. Existe força, mas quando eu faço a análise vetorial, eu encontro o equilíbrio. É bem parecido com aquilo que nós já tínhamos estudado relacionado às leis de Newton. Então, olha só o nosso resuminho. Um sistema ele pode ser isolado de forças externas de três modos. Não existem força nenhuma externa atuando no sistema. Existem forças externas, porém, quando eu somo elas, resulta em zero. E existem forças externas atuando no sistema, mas essas forças são tão pequenas quando eu comparo com as forças internas, que é realmente aquela força de interação entre os corpos constituintes de um corpo, que elas se tornam desprezíveis. Uma conclusão muito importante a respeito desses sistemas isolados é relacionada à quantidade de movimento que esse sistema possui. Quando eu tenho que o somatório das forças externas é igual a zero, como eu não tenho força resultante, eu também não terei impulso. Porque impulso é o quê? A força e o intervalo de tempo que ela fica aplicada. E como nós já tínhamos estudado pelo teorema do impulso, que o impulso da força resultante era igual à variação da quantidade de movimento. Então, se eu não tenho impulso, consequentemente, eu também não terei variação da quantidade de movimento. Então, o que isso significa? Como o impulso da força resultante ele é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, e nesse sistema isolado a força resultante é igual a zero, consequentemente o impulso é igual a zero, a minha variação da quantidade de movimento é igual a zero. Então, se eu passo esse negativo para o outro lado positivo, eu tenho que a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Então, ó, em um sistema mecanicamente isolado, isolado do quê? De forças externas. A quantidade de movimento do sistema permanece constante. Então, vamos começar agora os exercícios a respeito de sistemas isolados. E o primeiro exercício diz o seguinte: um revólver de massa 1 kg dispara um projétil de massa 20 gramas com velocidade 400 metros por segundo. Qual é a velocidade de recuo desse revólver? Então, vamos lá. Como nesse caso ocorre a conservação da energia, ou conservação da quantidade de movimento, a quantidade de movimento do revólver é igual à quantidade de movimento que eu tinha do meu projétil, que é da minha bala. Eu acho que vai ficar mais fácil. Então, qual que é a quantidade de movimento do meu revólver? É a massa do revólver vezes a velocidade de recuo do meu revólver. Igual a quantidade de movimento do meu projétil vai ser a massa do meu projétil vezes a velocidade do meu projétil. A massa do revólver, 1. A velocidade de recuo do revólver é o que eu quero descobrir. A massa do meu projétil é de 20 gramas. 20 gramas é a mesma coisa que 20 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Ou eu também já posso escrever direto que é a mesma coisa que 0,02 quilogramas. E a velocidade do meu projétil é de 400 metros por segundo. Então, eu tenho aqui 1 vezes velocidade de recuo do meu revólver, certo? 0,02 vezes 400. Bom malandro que eu sou, eu vou escrever isso aí diferente. 400 é a mesma coisa que 100 vezes 4. Por que você vai fazer assim? Porque eu quero, eu estou sem calculadora, eu acho mais fácil. Porque quando eu pego um número com vírgula e multiplico por 100, a vírgula anda 2 casas para a direita. 1, 2. Vira que número? 2. Vezes 4. Então, a velocidade de recuo vai ser igual a quanto? 2 vezes 4, 8. Velocidade de recuo, 8 metros por segundo. E assim finalizamos esse nosso primeiro exercício a respeito de sistemas isolados. Tranquilo? O lixo espacial é composto por partes de naves espaciais e satélites fora de operação, abandonados em órbita ao redor da Terra. Esses objetos podem colidir com satélites, além de pôr em risco astronautas em atividades extraveiculares. Considere que durante o reparo na estação espacial, um astronauta substitui um painel solar de massa do painel 80 kg, cuja estrutura foi danificada. O astronauta estava inicialmente em repouso, quantidade de movimento inicial dele, 0. E ao abandonar o painel no espaço, lança-o com uma velocidade do painel igual a 0,15 metros por segundo. Sabendo que a massa do astronauta é de 60 kg, calcule a sua velocidade de recuo. Então, para responder essa letrinha A, a gente tem que lembrar novamente
do princípio da conservação da quantidade de movimento. Ou seja, a quantidade de movimento que eu tinha antes é igual à quantidade de movimento que eu tinha depois. O que é antes? É antes dele começar a mexer com o satélite, com esse painel solar. E depois é depois que ele mexeu com isso. Então, antes, o que eu tinha? Ele estava inicialmente em repouso. Então, se ele estava inicialmente em repouso, antes eu não tinha quantidade de movimento. Então, antes minha quantidade de movimento era zero. Depois, o que eu tinha? Depois eu tenho a quantidade de movimento do meu painel junto com a quantidade de movimento do meu astronauta. Porque antes estava tudo em repouso, então não tinha quantidade de movimento. E depois eu tinha a do painel e a do astronauta. Então, zero será igual a quantidade de movimento do meu painel. Vai ser o quê? A massa do meu painel vezes a velocidade do meu painel. A quantidade de movimento do meu astronauta, a massa do astronauta vezes a velocidade do meu astronauta. Ok? Então, nesse caso, continuando aqui os cálculos, vou fazer aqui em cima, ó. Eu tenho que zero é igual à massa do meu painel. A massa do meu painel, o exercício informou que vale 80. Então, 80. Vezes a velocidade do meu painel. Fala que a velocidade do meu painel é de 0,15. Então, 0,15. Mais a massa que eu tenho do meu astronauta. Falou que a massa do astronauta é de 60 kg. E a velocidade do astronauta, que é o que eu quero descobrir. Então, aqui eu tenho 60 vezes velocidade do astronauta. Vai para o outro lado negativo. Menos 60, velocidade do astronauta. Igual 0,15 vezes 80. 0,15 vezes 80, se vocês fizerem as continhas, isso aí vai dar 12. Então, para o lado de cá eu tenho 12. Então, minha velocidade do astronauta, passo menos para o outro lado, vai dar menos 12, dividido por 60. E quando eu faço essa continha, eu encontro que a velocidade do astronauta é de menos 0,2 metros por segundo. Por que é negativo? Porque quando ele empurra e ele está no espaço que tem o vácuo, ele acaba indo para trás. Então, a velocidade do meu astronauta é de menos 0,2 metros por segundo, porque ela tem sentido oposto à do painel. Aí a letra B fala que esse gráfico mostra de forma simplificada como que varia a força em função do tempo de lançamento. E sabendo que a variação do momento linear é igual ao impulso, eu tenho que determinar qual que é a força máxima que eu tenho nesse caso. Então aqui, pessoal, eu tenho que analisar, né? A minha força máxima. Todo mundo concorda que a minha força máxima ela está desse trecho aqui até esse meu trecho aqui? Então tá bom. Então olha só o que eu teria que fazer. Primeira coisa, eu tenho que calcular a área abaixo dessa minha curva, dessas minhas retas, daqui até aqui, daqui até aqui e daqui até aqui. Eu tenho que calcular essa área que existe aqui dentro. O impulso da força resultante é igual à área. Como isso aqui é um trapézio, vai ser base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então tá bom. Então, olha só, continuando aqui, meu impulso será igual a base maior de 0 até 0,9, 0,9, mais a base menor daqui até aqui, 0,3 até 0,6, dá 0,3. Vezes a minha altura. A minha altura é a minha própria força máxima que a gente tem aqui. E isso tudo ainda está dividido por 2. Então, meu impulso ele será igual a 0,9 mais 0,3 dá 1,2. Dividido por 2 dá 0,6. Então, é 0,6 vezes a minha força máxima. Só que o impulso ele não é igual à variação da quantidade de movimento. Como eu estou falando da quantidade de movimento do meu astronauta, a quantidade de movimento do meu astronauta vai ser igual a massa vezes o valor da velocidade do astronauta. Então, a quantidade de movimento do astronauta vai ser igual à massa dele, que é de 60 kg, vezes a velocidade dele que a gente calculou na letra A, que é de 0,2. Então, a quantidade de movimento do meu astronauta vai ser igual. A mesma coisa que multiplicar isso aqui por 2 e dividir por 10. 60 vezes 2, 120. Por 10, 12. Então, eu posso colocar aqui que 12, que é o valor do meu impulso, que é igual à variação da quantidade de movimento, é igual a 0,6 vezes a minha força máxima. 0,6 está multiplicando, vem para o lado de cá, dividindo. Quando eu faço isso, eu encontro aqui que a minha força máxima vai ser igual a 12 dividido por 0,6, que é igual a 20. 20 o quê? 20 newtons. Então, realmente, esse exercício aqui é um pouco mais complexo, porque ele envolve tudo.
ele envolve conservação da quantidade de movimento, ele envolve o cálculo do impulso, ele envolve que o impulso ele é igual à variação da quantidade de movimento, por isso que eu vim para cá, esse valor é igual ao impulso, então eu substitui os valores, aí sim você consegue determinar o que é solicitado pelo exercício. O exercício 3 diz o seguinte: um caixote de massa 2 kg, aberto em sua parte superior, desloca-se com a velocidade de 0,4 metros por segundo sobre um plano horizontal sem atrito. Começa, então, a chover intensamente na vertical. Quando o caixote tiver armazenado 2 kg de massa, qual será a sua velocidade? Então, de novo, pelo princípio da conservação da quantidade de movimento, nós temos que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois, certo? Então, o que é a quantidade de movimento antes? É a massa que eu tinha antes, vezes a velocidade que eu tinha antes, igual a quantidade de movimento depois. É a massa que eu tinha depois, então vou colocar aqui M', e aqui V'. Ou podia ser que M1 V1, aqui M2 V2. Qual que era a massa que eu tinha antes? Só a massa do caixote. Então, 2. Qual que era a velocidade que ele tinha? 0,4. O que aconteceu depois que encheu de água? Ele teve aqui 2 kg de água dentro dele. Então, se ele já tem 2 kg mais 2 kg de água, agora ele tem qual massa? 4. E qual que é a velocidade que ele terá depois? V'. 2 vezes 0,4, 0,8. Igual a 4 V'. 4 está multiplicando, vem para o lado de cá, dividindo. Encontro que V' vai ser igual a 0,8 por 4, 0,2 metros por segundo. A alternativa correta, letra C. E aqui nós finalizamos, então, esses exercícios a respeito de sistemas isolados.